Afinal, o que é isso? O que eu estou bebendo? Olá, queridos alunos, alunas, amigos, amigas, apreciadores do mundo do bar e das bebidas, bem-vindos a mais uma videoaula sobre mixologia e coquetelaria avançada. Nesta videoaula eu vou falar sobre os aditivos alimentares, os aditivos químicos presentes em alimentos e bebidas. Então, se você quer saber exatamente o que você está bebendo ou servindo para seus clientes, assiste o vídeo, se liga, siga em frente. Aditivos alimentares. Um assunto muito importante nos dias de hoje, em que a preocupação com a saúde, em conhecer o que a gente está consumindo de fato, a tendência por produtos cada vez menos industrializados, mais naturais, se torna muito importante. É fundamental que você saiba exatamente o que você está bebendo, o que você está comprando, o que você está servindo para seus clientes, se você é bartender ou dono de um bar. Então, nesta videoaula, eu vou te falar sobre esses aditivos presentes nos produtos industrializados. Mas antes, é importante eu começar te contando uma história, né? Como que nasceu isso? Como que surgiu isso? De onde vieram esses aditivos? Muito bem, o grande problema da humanidade sempre foi a conservação de alimentos. Desde a antiguidade, isso era um motivo de sobrevivência. Fazer com que os alimentos durassem, com que as bebidas durassem muito tempo, era muito importante para uma sociedade poder se alimentar em momentos de escassez. E também era muito importante para poder transportar um alimento ou uma bebida de um lugar para o outro. Atender, por exemplo, lugares, comunidades onde não haviam plantações, onde não havia alimento, onde não havia bebida. Muito bem, então os seres humanos sempre buscaram formas de fazer com que os alimentos durassem. E a primeira coisa que nós descobrimos é que o ar era um dos principais causadores da degradação, da decomposição das bebidas. Então, aprendemos que a primeira lição seria fechar hermeticamente, armazenar essas bebidas em recipientes hermeticamente fechados. E foi assim, por exemplo, que nasceu a rolha, a importância da rolha no vinho. Ela faz com que a garrafa fique hermeticamente fechada, não passe ar, que vai, com certeza, deteriorar o vinho. Com o passar do tempo, nós descobrimos também que haviam algumas outras substâncias que ajudavam a conservar bebidas e alimentos. Entre essas substâncias podemos citar o sal e o açúcar. Então passamos a adicionar sal, por exemplo, em carnes para poder conservá-las. Passamos a adicionar açúcar em bebidas também para poder conservá-las, fazer com que elas durassem mais tempo. Agora, a grande revolução mesmo aconteceu quando se criou o alambique, quando se iniciou o processo de destilação das bebidas, que é uma purificação, que é fazer com que as bebidas sejam mais puras e também com teor alcoólico mais elevado. Com isso nasceu uma nova categoria de bebidas chamadas bebidas destiladas, que passaram a ter validade indeterminada. Por quê? Elas eram puras e tinham grande concentração de álcool. E o álcool também é um antibactericida, um conservante natural. E assim, essas bebidas passaram a ter um papel importantíssimo na história da humanidade, porque elas eram as únicas bebidas que tinham grande durabilidade, podiam ser transportadas de um lugar para o outro, podiam ser armazenadas em navios, por exemplo, e durarem
para sempre. Vejam o que a destilação fez na história das bebidas. Realmente provocou uma revolução, uma grande inovação. Mas as bebidas fermentadas continuaram existindo e provocando paixão entre as pessoas. Ninguém deixou de consumir vinho, ninguém deixou de consumir cerveja. Mas o problema da durabilidade continuava. Então, descobriu-se também que a temperatura era um fator que provocava a deterioração dessas bebidas. Por isso, os vinhos passaram a ser armazenados em caves, em adegas subterrâneas, protegidos das variações de temperatura, mais especificamente do calor excessivo. Até hoje, muitas vinícolas mantêm as suas adegas subterrâneas, onde elas armazenam os seus vinhos. Mas uma grande revolução aconteceu no século XIX, quando o químico Louis Pasteur criou o processo de pasteurização. Pasteur descobriu que se ele elevasse a temperatura de uma bebida mais ou menos na casa dos 60 graus, mantivesse a bebida nessa temperatura por algum tempo e depois resfriasse abruptamente a bebida, ele matava os micro-organismos, as bactérias que causavam a deterioração da bebida. E assim Pasteur criou o processo de pasteurização, que passou a ser utilizado em várias bebidas para aumentar a sua durabilidade, principalmente leite, que passou a ser pasteurizado e assim poderia ser armazenado a vácuo e guardado nos mercados, nas prateleiras, para ser consumido por mais tempo. E as cervejas também passaram a ser pasteurizadas. Então foi uma inovação muito importante. A partir do século XX, a indústria química passou a produzir elementos químicos que ajudavam neste processo. E isso passou a ser usado largamente na indústria alimentícia e na indústria de bebidas. Então passou-se a adotar componentes para fazer com que as bebidas durassem mais, que não eram naturais, que eram elementos produzidos industrialmente, quimicamente, artificialmente. E durante o século XX, ou seja, durante o século passado, a sociedade consumiu largamente produtos, bebidas com elevadas quantidades de aditivos químicos para fazê-las durarem mais. E isso, depois de um certo tempo, passou a ser questionado no momento em que ficou comprovado que esses aditivos, quando consumidos em larga escala, poderiam causar problemas para a saúde. A partir desse momento, por volta dos anos 80, 90, ou seja, estamos falando aí há 40 anos atrás, começou a se ter uma preocupação com a qualidade dos alimentos que nós consumimos. Passou-se a ter o conceito de vamos deixar um pouco a industrialização de lado, vamos pensar na nossa saúde, vamos pensar nos benefícios que você consumir alimentos mais naturais traz. Então, é importante a gente saber que hoje existe sim uma preocupação de se consumir alimentos com menos aditivos químicos, com menos aditivos alimentares e o mais natural possível. Então agora eu vou dizer para você, vou ensinar para você quais são os principais aditivos e para que eles servem, para você avaliar se é importante ou não. Então vamos em frente, vamos conhecer os principais aditivos químicos e suas categorias e suas classificações. A primeira coisa que você precisa saber é que existem aditivos alimentares, aditivos químicos que têm realmente uma função importante para conservar, ajudar a conservar o alimento ou a bebida, e existem aditivos que são chamados aditivos puramente estéticos, que são uma maquiagem naquela bebida ou naquele alimento para fazer com que ele fique mais atraente. Então isso é muito importante. Conservantes são necessários, conservantes são muito bem-vindos. Agora, maquiagem é dispensável e é isso que a gente vai abordar agora. O primeiro aditivo químico que a gente vai falar são os acidulantes. O que são os acidulantes? Para que eles servem? Os acidulantes são utilizados para conferir acidez a uma bebida, tá? Muitas vezes eles são utilizados como
uma forma de equilibrar a bebida, de tornar o sabor dela um pouco mais atraente, um pouco mais agradável. Então, os acidulantes têm essa função e eles são bem comuns, principalmente em refrigerantes e em sucos industrializados. Eles vão conferir um pouco mais de acidez ao produto. Existem acidulantes que são naturais e acidulantes que são artificiais. Por exemplo, o próprio limão é uma forma de você conferir de uma maneira natural mais acidez a uma mistura. O segundo tipo que eu vou falar para vocês são os antioxidantes. Os antioxidantes, eles são importantes porque eles vão conferir mais durabilidade, eles vão ajudar na conservação dos alimentos. Da mesma forma, existem antioxidantes naturais e antioxidantes químicos. Os mais conhecidos, os mais comuns, são o ácido ascórbico, ou mais conhecido como a vitamina C, é um antioxidante. Existem também os conservantes. Os conservantes podem ser também de origem natural, como de origem sintética química. Os conservantes naturais, por exemplo, são antibactericidas. O próprio lúpulo presente na cerveja é um antibactericida, é um tipo de conservante natural. As IPAs, por exemplo, as Indian Pale Ales, que tem grande quantidade de lúpulo, as cervejas que têm esse amargor acentuado, elas costumam ter uma durabilidade maior do que as outras. O açúcar e o sal são conservantes naturais. O sódio é um conservante. E o sal nada mais é do que cloreto de sódio. Então, existem outros derivados do sódio que vão fazer com que as bebidas durem mais. E aí vamos prestar atenção muito especificamente no componente chamado benzoato de sódio, que está presente nos refrigerantes, na maioria dos refrigerantes. O benzoato de sódio é um produto derivado do sódio que, quando combinado com o ácido ascórbico, ele gera o benzeno. E o benzeno é um produto cancerígeno. Então, existe uma grande controvérsia, uma grande discussão na área de saúde sobre o benzoato de sódio. Os fabricantes de refrigerantes, eles não especificam a quantidade de benzoato de sódio contida nos seus produtos, porque eles argumentam que isso é um segredo de fabricação, um segredo industrial, para evitar cópias. O que eles argumentam é que é uma quantidade muito pequena. Agora nós vamos começar a falar sobre elementos químicos, aditivos químicos, que têm a função apenas de melhorar o aspecto ou conferir um sabor ou aroma especial para aquela bebida, tornando ela mais atraente. O primeiro deles são os corantes. Os corantes, o que eles fazem? Eles restabelecem ou eles intensificam a cor de um alimento ou de uma bebida, a cor que foi perdida, por exemplo, durante o processo de fabricação. Vamos dar um exemplo claro disso. Vamos fazer, por exemplo, um xarope de maçã verde. Aqui nós temos um xarope de maçã verde industrializado. Você viu, olha só que cor linda, verde, bem intenso, né? Se você for fazer um xarope de maçã verde natural na sua casa, você nunca vai conseguir essa cor. Então essa cor ela foi criada artificialmente com a adoção de corante. E aí vem aquela grande pergunta, será que é necessário ou não? Será que eu posso dispensar isso? Será que eu preciso fazer com que a minha bebida tenha essa coloração para ela ser vendida, para ela ser aceita pelo consumidor? Então são esses detalhes que, a partir deste momento que a gente está falando sobre aditivos alimentares que são maquiagem, é que a gente pode escolher, optar entre um produto mais natural e um produto menos industrializado. Depois dos corantes, nós temos um outro tipo de produto chamados edulcorantes. Tá? Eles não têm nada a ver com a cor. Os edulcorantes são adoçantes artificiais, muito comuns hoje por causa da linha de produtos diet ou zero. Então, eles substituem o açúcar, os adoçantes que engordam, que possuem elevada quantidade de calorias. Muito bem, agora vamos falar dos espessantes. Os espessantes são aditivos químicos colocados para tornar a bebida mais densa, dar
uma viscosidade para a bebida. Também podem ser dispensados ou não. E agora vamos falar de um muito importante, que são os estabilizantes. O que é o estabilizante? Eu vou mostrar para vocês um exemplo prático aqui, tá? Por exemplo, um suco de frutas, tá? Se você deixa ele guardado por muito tempo, o que acontece? Olha só, não sei se dá para ver aqui, a matéria orgânica sólida, ela desce e o líquido fica separado. Então existe essa separação. O estabilizante, ele funciona exatamente para evitar que isso aconteça. Ele vai manter a bebida homogênea por muito tempo, tá? Então, é claro que se você está no supermercado e você vê uma garrafa com aquela bebida de suco, por exemplo, o suco todo descido no fundo da garrafa, né? Talvez você não tenha aquela sensação de que o produto é fresco, de que é bom, que foi produzido há pouco tempo, enquanto que você vai ver ao lado uma bebida totalmente homogênea. Então a primeira impressão que a gente tem é que aquela bebida homogênea é mais fresca, é melhor do que aquela bebida que você tem ali o fundo com a matéria orgânica. Muito bem, nem sempre isso é verdade. Então os estabilizantes existem para isso, para manter a homogeneidade da bebida. E agora vamos falar de uma linha muito importante também, que são os flavorizantes. Então, por exemplo, o nosso próprio xarope aqui de maçã verde, quando você abre o xarope, abre a garrafa, nossa, você imediatamente sente aquele aroma da maçã verde. Se você fosse fazer um xarope de maçã verde natural na sua casa, você jamais iria conseguir esse nível, essa intensidade de aroma. Então existem aditivos químicos artificiais que são colocados para realçar os sabores, para realçar os aromas. Será que é necessário? Então, pessoal, veja a quantidade de produtos químicos presentes nas bebidas unicamente para torná-las mais atraentes para o consumidor. Será que no seu bar você precisa utilizar isso? Será que não existem formas de você tornar aquela bebida atraente de uma maneira mais natural, usando produtos naturais e menos industrializados? Então você fique sabendo que existe uma tendência muito grande, muito forte para que isso aconteça. Então existe uma preocupação hoje do consumidor e também dos bares em beber produtos melhores, mais naturais, menos industrializados. Por isso é que, por exemplo, as sodas, né, as sodas italianas, os refrigerantes preparados no próprio bar, pelo bartender, estão ganhando muitos consumidores, muitos adeptos, muitos simpatizantes, em detrimento dos refrigerantes industrializados. Então, para encerrar essa videoaula, eu recomendo que vocês sempre tenham o hábito de ler o rótulo dos produtos, principalmente para saber o que vocês estão consumindo, se aquilo realmente é natural ou se é produzido artificialmente. Um claro exemplo da importância disso é prestar atenção, por exemplo, nos corantes que são utilizados nas bebidas destiladas. Então, por exemplo, quando você vê uma bebida com aquele tom amarelado, tá, você vai imaginar imediatamente que é uma bebida que foi envelhecida em barris de carvalho, porque o envelhecimento é o que confere aquele tom amarelado. Mas nem sempre isso é verdade. Às vezes, a coloração amarelada foi feita com o famoso corante caramelo, muito comum na indústria de bebidas. Um exemplo claro disso é o famoso Red Label, Johnnie Walker Red Label, que ele tem corante. O corante é usado no Red Label para padronizar a cor da bebida. Enfim, ele é uma mistura, um blended. Então, cada garrafa de Red Label teria uma cor diferente uma da outra, o conteúdo com uma cor diferente de uma da outra. Então, para se padronizar, é colocado o corante caramelo para fazer com que todas as bebidas tenham sempre a mesma coloração. Muitas vezes você vai pegar um rum, por exemplo, e vai ver um rum ali com aquele aspecto de envelhecido, porque é obrigatório o rum ser envelhecido. Para ser chamado de rum, ele precisa ser envelhecido. Então você vai pegar no mercado, às vezes, marcas mais baratas e vai ver aquela cor amarelada e vai imaginar que foi envelhecido. Não foi. Teoricamente, você pensa que obedeceu o processo de produção recomendado, regulamentado para ser rum, mas não foi. Aquela cor, aquela tonalidade é obtida com o corante caramelo. Então é importante a gente entender
Por que algumas bebidas custam muito baratas e outras custam muito caras? Então a gente sabe que quando uma bebida custa muito barato é porque foram utilizados ali produtos químicos que têm o objetivo de baratear aquela bebida, maquiar aquela bebida e assim ela ter um aspecto melhor para ser consumida, para atrair os consumidores, ok? Muito bem, meus amigos, espero que vocês tenham curtido essa videoaula muito importante nos dias de hoje, muito importante para quem quer ser bartender. E claro, né, deixe o seu like no vídeo, inscreva-se no nosso canal se você ainda não é inscrito no canal da Escola do Entretenimento e aproveite as nossas promoções. Os inscritos no nosso canal têm bolsas de estudo de 50% em nossos cursos presenciais e 100% nos nossos cursos online. Confira na descrição do vídeo como você fazer para ganhar a sua bolsa. Então, um abraço, nos vemos na próxima videoaula.